Eu quero, nesse momento, convidar você a abrir a sua Bíblia, lá no texto que se encontra em Josué, capítulo 1, versículo de número 8. Josué, capítulo 1, versículo 8, diz assim: Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Eu quero convidar a igreja a ler comigo esse texto, mais pausadamente. Eu gostaria que os irmãos me acompanhassem nessa leitura, mas refletissem em cada palavra que vocês, em cada frase que vocês estarão falando. Vamos juntos? Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Pai, nos acompanhe nesse momento em que estaremos expondo a Tua palavra aos Teus servos nessa noite. Que o Senhor fale profundamente aos nossos corações e que saiamos aqui edificados. Ó Deus, usa esse Teu servo na sua pequenez, na sua falibilidade, mas usa, Senhor, como instrumento dócil nas Tuas mãos, a falar aos corações aqui presentes, ser o porta-voz dos céus para enriquecer, edificar, fortalecer e salvar vidas nessa noite. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amados, Moisés saíra de cena, pois o Senhor o tomara para si. O povo de Israel estava sem líder para conduzi-lo à terra prometida. Contudo, esse líder que precisava substituir Moisés tinha que ser um líder que tivesse o perfil de Moisés, um homem de intimidade, de uma intimidade com Deus e conhecedor da lei de Deus. Então, amados, nós podemos observar aqui, nesse texto, que Deus chama Josué para ser o seu sucessor, aliás, para ser o sucessor de Moisés. Uma tarefa muito árdua, muito difícil, que ele tinha agora nas suas mãos, mas ele tinha que realizar debaixo da graça de Deus, assim como Moisés realizou debaixo da graça de Deus. Deus passa então a instruir a Josué a ser forte e corajoso para conduzir o seu povo com sucesso, convencendo-o então a não abandonar a sua lei, os preceitos divinos outorgados a Moisés, para que a missão fosse cabalmente cumprida. Seu sucesso, ou seja, o sucesso de Josué, não estava no seu poderio militar, numa força bélica e nem nas suas habilidades pessoais, mas essencialmente em assimilar os preceitos revelados por Deus à vida do seu povo. Segundo o comentarista Adam Clarke, abre aspas, a lei já havia sido escrita por Moisés, da qual ele e o povo deveriam seguir todos os preceitos pelas quais suas vidas seriam governadas. Embora houvesse uma cópia da lei estabelecida no santuário, isso não foi suficiente. Josué deve ter uma cópia para si e ele deveria consultá-la incessantemente para que seu caminho se tornasse próspero e que ele tivesse um bom sucesso. Se ele guardasse a palavra de Deus, Deus o manteria em corpo e alma. Se ele observar o que faz de acordo com essa palavra, Deus fará com que todo o seu caminho seja próspero. Fecho aspas. Trazendo o texto para os nossos dias,
observamos então a relevância da lei assim como nós observamos a relevância da lei de Deus para Josué, assim também nós precisamos ter em mente a relevância da Bíblia para nós. Para nós. Nós que temos esse livro, que antigamente era chamado livro de capa preta, mas hoje tem várias cores. Mas é a palavra de Deus que vem ao nosso coração. E ela deve encher a nossa alma, e por ela nós devemos perseguir os caminhos traçados por Deus para nós, para que possamos ser prósperos e bem-sucedidos. Há muitos crentes em Cristo Jesus que vivem uma vida muito superficial, sem leitura da palavra de Deus, sem profundidade nas Escrituras, sem raízes, sem enraizar-se nos preceitos e na vontade divina ali descrita, nos oráculos de Deus. Portanto, amados, o texto nos convida a uma responsabilidade. Assim como convidou Josué para olhar para a lei, hoje esse texto, embora não nos convida apenas a olhar para a lei, mas olhar para toda a palavra de Deus escrita, tanto o Velho Testamento como o Novo Testamento, para que a nossa vida seja mais apegada a essa palavra e pela qual nós devemos nos orientar. Contudo, a leitura da Bíblia tem sido abandonada por muitos cristãos, muitos que dizem até cristãos. Vivemos na era da superficialidade. Se eu perguntar aqui, quem leu a Bíblia essa semana? Eu ia pedir até para levantar a mão, mas eu talvez iria ficar envergonhado, porque muita gente não leu a Bíblia essa semana. Não abriu a Bíblia. Deixou-a lá no cantinho que ela ficou logo depois do culto à noite, se é que trouxe no culto à noite. E lá está com a poeira cósmica de Volta Redonda, aquela poeira preta, né? Sentando em cima dela, e quando você vai lá dar uma soprada para ler, para pegar o quê? Não para ler, para pegar, para levar para a igreja. Mas você não leu a Bíblia, você não se afinou com a palavra de Deus, você não observou os mandamentos de Deus, você não observou os critérios de Deus para você, você não ouviu a voz do Senhor para a sua vida, e você perdeu com isto. Mas pastor, eu sou um homem ou uma mulher de oração. O que me importa se você é um homem ou uma mulher de oração se você não lê a Bíblia? Se você não lê a Bíblia, você está apenas falando com Deus e falando: olha, Senhor, ouve o que o teu servo fala, e só, não precisa falar comigo, só ouve. Então, muitas vezes, queridos, nós somos assim, agimos assim. Porém, o hábito da leitura da palavra de Deus irá germinar e florescer à medida que a palavra de Deus vai renovando a nossa mente, o nosso pensamento, vai arejando a nossa consciência, transformando o nosso coração e nos tornando semelhantes a Cristo. Hoje refletiremos sobre as razões pelas quais Josué não abandonou a Bíblia, a lei de Deus, e também como nós não podemos abandonar as Escrituras Sagradas. Hoje é um apelo de Deus ao seu coração: não abandone as minhas palavras, não abandone as Escrituras Sagradas, tenha um momento devocional todos os dias. Eu sei que os nossos dias, meus irmãos, são agitados, nós quase não temos tempo para nada, mas nós precisamos nos aquietar, e diante da palavra de Deus, abri-la e meditar. E você sabe como é que você medita na palavra de Deus? Você pega um lápis e uma caneta, leia o texto e depois você vai pensando algumas coisas que aquele texto pode falar para você. Pode sair até um sermão que você vem pregar aqui numa quinta-feira, ou no domingo pela manhã, um domingo à noite, não sei. Mas você precisa disso para a sua vida. Você precisa que Deus fale ao seu coração. Às vezes nós oramos tanto para que Deus
nos responda às nossas orações, mas nós não abrimos a palavra de Deus para ouvir a resposta, a voz de Deus em resposta às nossas orações. E é por isso que nós somos crentes, e desculpe a palavra aqui, aliás, eu não vou nem pedir desculpa, mas a palavra é medíocres. Somos crentes medíocres, crentes que poderiam estar dando frutos, crentes que poderiam estar no ápice de uma vida cristã, elevada, envolvida, cheia do Espírito, avivada, mas não, são crentes simplesmente como crianças que ainda almejam leite, mas não a profundidade, não uma carne boa da palavra de Deus para nos alimentar. Bom, e quais são as razões pelas quais nós não devemos abandonar a Bíblia? Eu tenho várias razões, eu escolhi 3 aqui que nós podemos trabalhar junto com as palavras desses textos. A primeira delas é que a Bíblia é infalível. Infalível. A Bíblia não falha. O propósito pela qual ela foi escrita, ela não falha. Josué, ao receber em suas mãos a liderança do povo de Deus, pelo próprio Deus, em substituição a Moisés, também recebeu uma ordem do Criador, acompanhada de uma esplêndida promessa: não cesses de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesses de falar desse livro da lei, ou como se encontra em outras traduções, o livro dessa lei nunca se apartará de tua boca. Em outras palavras, Josué deveria estudar profundamente e aprofundar constantemente na lei divina, para que fizesse parte do seu pensamento e conservar como regra de sua vida oficial e privada, e proclamá-la com precisão, como exímio conhecedor dos princípios revelados. Esta lei era a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros da lei, escrito por Moisés, sob a inspiração divina, da qual sempre deveria falar, sempre deveria meditar, e o qual sempre deveria obedecer. Havia 2 caminhos pelos quais Josué poderia seguir. O primeiro dele seria seguir seu próprio coração, ou então o segundo, seguir a orientação divina proposta no verso 8, não cessar de falar desse livro da lei, meditar dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, para que houvesse prosperidade e sucesso. Se seguisse o seu próprio coração, e como diz Jeremias lá no capítulo 17, verso 9, ele é enganoso, então, com certeza, esse coração levaria a corromper e assim afastar-se do Senhor, levando o povo de Israel ao fracasso. Se seguisse a orientação do verso 8, de não cessar de falar do livro da lei, meditar nele, e assim fazer próspero o seu caminho, ele desfrutaria da segurança, porque a orientação divina é infalível. Ela não falha. A palavra de Deus, ela não falha. Você tem que olhar para a palavra de Deus, você tem que ler para a palavra de Deus e saber que ela é muito atual e ela fala profundamente ao seu coração. Sem a lei, preste bem atenção, sem a lei, Israel pareceria como um navio cujo comandante estava sem a sua bússola para o dirigir e o levaria para águas incertas. Contudo, com a lei, esse navio seria uma bússola, seria conduzido pelo timoneiro com uma bússola que leva ao porto seguro, logrando o êxito do Criador. Josué sabia que, seguindo os preceitos infalíveis da lei de Deus, o seu sucesso era certo. Quantos reis, logo depois de Josué, quando entrou no período, Israel deixou o período teocrático,
e entrou no período monárquico, quantos reis abandonaram a palavra de Deus? Quantos reis de Israel e de Judá se distanciaram da palavra de Deus e assim levaram ao caos Israel e Judá, levando-os ao cativeiro? É isso que acontece quando nós não primamos em ouvir a palavra de Deus e dela falar constantemente. Josué sabia que, seguindo esses preceitos, ele teria o sucesso garantido. Hoje temos a palavra de Deus em sua completude, e João, em seu evangelho, no capítulo 10, versículo 35, na parte B, afirma que a Escritura não pode falhar. Esta Bíblia aqui, esta palavra de Deus que nós temos em mão, ela não falha. É só você abrir a palavra de Deus e ouvir o que Deus tem para a sua vida. Às vezes você entra no culto, você ouve a palavra de Deus, mas o seu coração está distante, não se apega àquilo que está sendo falado, pregado, proclamado. Às vezes você chega em casa, quando abre a palavra de Deus, faz de uma forma mecânica, lê talvez os mesmos textos, apenas lê salmos, não consegue ler a Bíblia toda, não consegue envolver-se com as histórias, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, e assim tirar lições preciosas para a sua vida, que o conduzirão a uma vida de sucesso e prosperidade. Amados, nós precisamos entender que se a palavra de Deus não falha, o sucesso e a prosperidade é certa. Às vezes nós vivemos numa mendicância violenta, justamente porque nós não aplicamos a palavra de Deus ao nosso coração. Somos apenas ouvintes, mas não praticantes da mesma. E isso, meus irmãos, faz com que nós venhamos a ser pessoas completamente alienadas de uma vida cristã. Fiados nesta promessa que podemos anunciar com intrepidez as Escrituras, meditando nela para que recebamos força, graça e sabedoria para cumprir a vontade de Cristo pela fé e vivermos para a glória de Deus, para não nos desviarmos da graça de Deus e do caminho da graça. Vivemos numa era em que predomina a era da informação. A era da informação, entre aspas, é a realidade tecnológica como mediadora das relações humanas e das interações entre as máquinas, essas últimas cada vez mais autônomas, a realidade da hiperconectividade, ou seja, o fato de estar todo mundo conectado a todo tempo, fecha aspas. Meus irmãos, isso é uma verdade. Nós estamos conectados com o WhatsApp. Se eu quero falar com os membros da minha igreja, eu tenho lá um grupo onde que eu administro, onde estão todos os membros da igreja. E quando eu quero mandar um recado para cada um dos membros, eu mando por aquele grupo. Você só recebe como se fosse meu, mas não é um grupo, aí você sabe o que o pastor mandou para você. Alguma notícia importante, alguém que faleceu, alguém que nasceu, alguma pastoral, alguma informação que seja de relevância para todos. Às vezes nós mandamos assim. Nós estamos hiperconectados, né? Vivemos num mundo onde as máquinas, elas fazem as coisas sozinhas. Vai lá nas fábricas, né? Pergunta lá para a Vanessa, que trabalha lá na fábrica, como é que é a produção de automóveis, se tem algum homem trabalhando lá, montando, soldando. São as máquinas que soldam. Elas fazem tudo sozinha, tudo automatizado. A minha irmã fez uma cirurgia, quem fez a cirurgia no joelho dela foi um robô. Isso tudo hoje, nós estamos num mundo totalmente cibernético, onde os robôs fazem as coisas por nós. Vivemos numa era onde há conceitos ideológicos moderníssimos. Contudo, tudo isso vai nos afastando da palavra de Deus. Quantas vezes nós passamos horas e horas procrastinando diante do celular, nas mídias sociais? Vivemos, meus irmãos, desconectados com a palavra de Deus, conectados com o mundo, mas
desconectados com a palavra de Deus. Contudo, todas essas coisas e tantas outras são falíveis diante da palavra de Deus. São os pensamentos, pois os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais altos que os caminhos e os pensamentos dos homens, seus inventos, suas ideologias, pois por isso precisamos falar das Escrituras sagradas constantemente. Eu pergunto para você, você fala da Bíblia na sua casa? Posso dizer para você que é uma falha, inclusive minha. Às vezes, a gente não abre a Bíblia com a esposa, com o esposo, para lermos juntos. Não abre a Bíblia com os filhos, para lermos junto com eles. Não fazemos nosso culto doméstico. Não fazemos a nossa, uma devocional em família. E isso, meus irmãos, vai aos poucos, vai deteriorando a família. E às vezes, quando nós chegamos lá na frente, nós falamos assim, poxa, eu poderia ter feito. Se eu tivesse feito, talvez meu filho tivesse um outro pensamento hoje, tivesse uma outra dinâmica dentro da igreja. A minha filha talvez fizesse parte do ministério de louvor da igreja. Não estou dizendo, meus irmãos, que isso é uma varinha de condão que resolve os problemas de casa, mas pelo menos o ensino cada vez mais profundo fará com que as pessoas tenham uma vida totalmente voltada para a palavra de Deus. E às vezes nós estamos preocupados com outras coisas. Nós estamos preocupados em maratonar uma série na televisão, na Netflix, ou então nós estamos preocupados em ver as novelas, os noticiários. Às vezes nós chegamos rápidos em casa porque nós temos um futebol e o nosso time vai jogar e nós damos um tempo de quase 2 horas praticamente na frente da televisão assistindo o nosso time, mas nós não temos tempo para a palavra de Deus. Temos tempo para ir num restaurante, saborear uma pizza, temos tempo para visitar um familiar, um amigo, passear num lugar maravilhoso, mas nós não temos tempo de ler a palavra de Deus. Nós precisamos não somente ler, mas nós precisamos falar da palavra de Deus, porque ela é viva, porque ela é infalível. Amados, cabe a nós cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo, agentes da transformação da humanidade, pela proclamação da palavra, a anunciar com intrepidez a mensagem da cruz, o evangelho, o poder de Deus para a salvação dos seus escolhidos na face da terra, fiados na infalibilidade das promessas de Deus, descrita nas Escrituras, de que Deus cumprirá os seus desígnios. Fale. Você sabe por que você não fala de Cristo para as outras pessoas? Porque você não conhece a Bíblia. Porque se você conhecesse a Bíblia, você poderia trabalhar algum texto no coração de uma pessoa que está precisando, talvez nesse momento, talvez esteja doente, esteja passando por um problema psicológico, uma dor muito profunda, uma situação de relacionamento quebrado. Você precisa da palavra de Deus para poder consolá-la, e você vai lá e fala palavras muitas, mas jamais cita um texto da palavra de Deus para poder consolar essa pessoa. Pessoas que se perdem nas trevas, estão indo para o inferno, e você não tem coragem de abrir a tua boca e falar: Jesus quer te livrar da morte eterna. Basta você entregar o seu coração a Ele. Basta você ter uma experiência de vida transformada através da ação do Espírito Santo no seu coração. Abra o teu coração para Jesus. Paulo, em seus escritos, afirma que os crentes de Roma são mais que vencedores, porque a vitória deles está garantida na promessa infalível das Sagradas Escrituras, ditadas pelo Deus que não pode mentir. Mas uma segunda razão pela qual nós devemos ler a palavra de Deus é porque ela é viva e eficaz. Segundo Thomas Cook, abro aspas, a lei cujo original estava estabelecido no santuário nunca poderia deixar de ser objeto das meditações e discursos de Josué, para que toda a sua conduta fosse perfeitamente adaptável a isso.
Ou seja, Josué, quanto mais lia a lei, mais ele se adaptava à lei, mais ele estaria firmado na lei, cumprindo a lei. A vivacidade e a eficácia da lei no coração de Josué faria dele um exemplo a todos os reis e governadores que viessem depois dele. E é essa vivacidade e eficácia que se refere ao livro de Hebreus, no capítulo 4, verso 12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante que a espada alguma, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Segundo Fei, meditar, entre aspas aqui, meditar no texto tem um significado de uma reflexão madura sobre a lei pela qual Josué deve penetrar mais profundamente em seu significado. Meditar, meus irmãos, não é ser raso. Meditar, meus irmãos, é ir mais fundo do que correr os olhos no texto bíblico. É refletir mais demoradamente no que se aprendeu, moldando o coração às lições oriundas do trono da graça de Deus, através das Escrituras Sagradas, porque ela é viva e eficaz. A lei divina não somente mostraria a direção do caminho a Josué, mas como palavra viva e eficaz, moveria profundamente o seu coração. Para sermos prósperos e bem-sucedidos, quando meditamos na palavra, que somente não é infalível, mas é viva e eficaz, ela trabalha nas profundezas do nosso coração, levando-nos a ter uma transformação interna, ou melhor, uma transformação intensa, quando usada pelo Espírito Santo como sua espada, operando na experiência da conversão, como aconteceu no caso do eunuco da rainha de Candace, que estava naquela carruagem no deserto, e de repente aparece ali Filipe, e ele estava lendo o profeta Isaías, não estava entendendo nada do que estava lendo, e Filipe pergunta para ele o que ele estava lendo, ele falou, eu estou lendo aqui, mas não estou entendendo nada. Ele subiu a carruagem junto com aquele etíope, aquele eunuco, e aí o que acontece? Ele expõe as Escrituras para aquele homem, e aquele homem crê em Jesus. Por quê? Porque a palavra é viva, ela é eficaz, ela transforma. Se você está aqui nessa noite ouvindo a palavra de Deus, se o Espírito está atuando no seu coração, a sua vida está sendo transformada. Mas se você está aqui com seus ouvidos moucos, tapados, apenas por estar, apenas passando e assentando-se no banco dessa igreja, eu quero dizer para você que a palavra de Deus não transformará a sua vida se você não der ouvidos. Por isso que a Bíblia lá no livro de Apocalipse diz assim, quem tem ouvidos para ouvir? E há muitos que não ouvem, muitos ficam quietos, parados, inertes, e são crentes supérfluos, porque não vivem a vivacidade da palavra de Deus. A palavra é viva, e a palavra viva, meus irmãos, ela arranca o pecado de nós, ela nos admoesta, ela nos exorta, ela nos quebranta, ela nos consola, ela nos conforta, ela nos anima, ela nos vigora, ela nos leva para frente, porque é viva. Por isso que nós temos que ler a Bíblia, por isso que jamais temos que abandoná-la. Também, meus irmãos, além da experiência do eunuco da rainha de Candace, nós temos a vida de santificação através da leitura da palavra de Deus, que é viva. Como Paulo assevera que dia após dia morria, pois numa luta desenfreada contra o pecado, conforme revela o capítulo 7 de Romanos. Sim, Paulo, ele estava diante da palavra de Deus, e essa palavra entrava no seu coração, e ele falava, desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, porque aquilo que eu quero fazer, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas aqui
o mal que eu não quero fazer, isso eu faço, por isso que eu sou um desventurado, um homem. Mas graças a Deus que opera através da palavra na minha vida, e eu, como principal dos pecadores, eu vou crescendo em glória, em glória, em glória. Eu vou me desfazendo do velho homem, vou me desfazendo da velha natureza para chegar à plenitude da perfeição do homem em Cristo Jesus. É isso que a palavra de Deus nos faz quando nós permitimos que ela fale ao nosso coração, quando nós não apagamos o Espírito, quando nós não damos liberdade ao Espírito. Portanto, meus irmãos, nós precisamos então de permitir que a palavra de Deus fale ao nosso coração. Nós precisamos orar como Davi orou lá no Salmo 119, versículo 18: desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Eu preciso disso por meu coração, eu preciso desse alento, eu preciso da palavra de Deus enchendo-me a todo instante, porque o mundo vem despendendo lixo e mais lixo, através das redes sociais, através da televisão, dos jornais. Cada dia eu ouço coisas inóspitas, coisas que ferem a minha alma, como aconteceu no sábado retrasado, quando o Hamas entrou o Hamas, atravessou a faixa de Gaza, entrou em Israel, estuprou aquelas mulheres, matou mais de 40 bebês, decapitando-os. E a gente vê gente batendo palma para Hamas, coisa do diabo, e as pessoas batendo palma, dizendo eles são certos. Como um crente pode falar um negócio desse? Nunca foi crente na vida, tem que se converter em nome de Jesus, porque Hamas nada mais quer acabar com Israel, ele quer acabar com todos os israelenses na face da terra, inclusive dentro do Brasil, se vocês não sabem. Mas é isso, meus irmãos, nós vemos gente batendo palma, por quê? E a gente fica com o coração triste. Eu vi cenas que me mandaram por internet, de uma cova aberta e as pessoas levando os homens e atirando na cabeça deles, jogando para dentro daquela cova, como se fossem porcos, como se fossem animais. E tem gente aplaudindo a morte, aplaudindo o terrorismo, aplaudindo coisas, e às vezes fica triste. Eu estava esses dias na minha hidroginástica e duas mulheres falavam, não, porque eles têm razão, porque isso entristece o nosso coração. Por isso nós precisamos da palavra de Deus, para nos reconfortar, para nos levar à frente, para levantar a nossa cabeça, porque a igreja, um dia chegará a nossa vez. A perseguição aos cristãos, ela está levantando aos poucos no mundo, mas ela está se levantando, e nós precisamos da palavra que é viva e eficaz, para nos consolar, para nos fortalecer, e para nos deixar em pé, e não abandonar em momento algum a fé em Cristo Jesus. Amados, essa palavra não pode deixar de fazer parte da nossa meditação, e deve estar impregnada em nossa mente, para que o nosso falar exale o bom perfume de Cristo. Ai daqueles que abandonam as Sagradas Escrituras, o livro santo, pois impedem que o Espírito Santo os transforme para a glória de Deus e alcancem prosperidade e sucesso. Muitos procuram seguir o caminho infalível que a palavra de Deus orienta, mas não são capazes de permanecer muito tempo, pois não deixam o Espírito Santo com a sua espada que os capacitar internamente para a jornada. A Bíblia não é somente uma seta indicativa, infalível, que indica o caminho eterno. Ela nos conduz ao destino certo, ao porto seguro, pois sendo viva e eficaz, provoca um quebrantamento em nossa alma, quando nelas meditamos, conduzindo-nos do orgulho para a humildade, de um coração inflexível para um coração quebrantado e arrependido, e da impureza para a pureza da alma. E por fim, por que nós não podemos abandonar a Bíblia? Porque ela é a palavra de Deus.
Ela não é palavra de homens, é palavra de Deus. A lei, sendo originária de Deus, dispensaria qualquer comentário por ser de fato incontestável. Ninguém pode contestar Deus, pois se Josué não a seguisse, seria idiotice e plena cegueira espiritual de sua parte. Mas há muitos cegos nos dias de hoje, há muitos idiotas que não envolvem-se com a palavra de Deus. Pastor, o senhor está chamando as pessoas de idiota? O que é uma pessoa idiota? Uma pessoa que não tem tino, que não tem senso, que não tem direcionamento das coisas que são sublimes. E se as coisas de Deus são sublimes, se a palavra de Deus é sublime, abandoná-la é idiotice. Hoje há muitos que adentram as portas da igreja, se dizem cristãos, contudo, a Bíblia não é estimada como palavra de Deus. Paulo, ao instruir Timóteo, afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação da justiça, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. A Bíblia, meus irmãos, é para abençoar nossas vidas e não para ser relegada ao esquecimento nas prateleiras das nossas casas, pois foi inspirada pelo único Deus sábio, sendo digna de toda confiança, sem exceções. Nós precisamos ler a palavra de Deus. Eu estava lendo a respeito de Moody essa semana. Ao preparar esse sermão, eu estava lendo alguns comentários, eu li o comentário de Moody. Moody, ele levantava 4 horas da manhã para ler a palavra de Deus. Porque ele tinha que ler a palavra de Deus antes que as pessoas acordassem. Era o momento que ele tinha a sós com Deus. Lutero, meus irmãos, quanto mais lia e orava, mais coisas que ele tinha de fazer durante o dia diminuía, e ele fazia tudo num dia só. E às vezes, meus irmãos, nós deixamos de ler a palavra de Deus por tantas coisas que nós temos que fazer, mas esquecemos que ela deve ser prioridade na nossa vida. Josué conseguiu sucesso? Sim. O sucesso prometido por Deus, o texto do verso 8, foi conseguido por Josué, sem restrições, porque ele aplicou a palavra de Deus ao seu coração e à sua vida diária, ao ponto de já no fim dos seus dias, declarar com o povo de Israel, quando esse estava indeciso a que Deus servir. Ele disse o quê? Alguém se lembra? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Para dizer isso é porque a palavra de Deus foi constante na sua vida. No entanto, a Bíblia não tem sido vista por muitos como palavra de Deus. Para alguns, leva o conceito de um livro ultrapassado, desatualizado, desacreditado, superado por outros livros. Contudo, ela é mais atual que o jornal, pois tudo passará, o céu e a terra, mas as palavras de Deus não hão de passar, conforme Mateus 24, 35. Por outros, inclusive alguns crentes, foi substituída pela TV, pelas redes sociais, pelos livros de diversos assuntos filosóficos, históricos e até teológicos, que sorrateiramente desvirtuam as verdades divinamente inspiradas e tantas outras coisas. Por algumas religiões, seus líderes supremos se tornaram superiores à Bíblia. Por outras religiões, são as Sagradas Escrituras falsamente interpretadas e por outras excluídas de seus púlpitos. A igreja tem se deteriorado ao longo dos anos devido ao abandono das Sagradas Letras. A negligência toma conta da mente de muitos crentes na nossa geração. Falamos de política, falamos de futebol, falamos de cinema, de arte, novela, jornal, etc., mas pouco da palavra de Deus ou praticamente nada. Um dos primados da reforma protestante do século XVI era e continua sendo a Bíblia como autoridade suprema sobre o homem, sobre a igreja, pois ela é a palavra de Deus. No site Biblioteca do Pregador há uma frase que diz assim a respeito do texto-chave que lemos, abro aspas, a necessidade de vivenciar um cristianismo autêntico e não apenas de palavras, mas de gestos e atitudes que glorifiquem a Deus.
Por ser a palavra de Deus, precisamos praticá-la em tudo que Deus requer de nós nela determinado. Encerrando, meus irmãos, o apego à palavra de Deus é resultado da vida de fé em Cristo Jesus. Um artigo da Purpose Paper afirma, abro aspas, sem uma vida profundamente dedicada à leitura da palavra, nossa vida de leitura, mesmo que seja organizada e consistente, pode muito facilmente ser vazia de significado e propósito. Fecho aspas. Em outras palavras, não abandone a Bíblia. Se você estiver abandonando a Bíblia, lembre-se de que você não está abandonando contos de carochinhas e lendas, mas as profundas verdades reveladas, incontestáveis, que nos conduzem à vida eterna. Você abandonará as Sagradas Escrituras, que é infalível, a qual não se deve jamais cessar os seus lábios de proclamá-la, ou apartá-la de sua boca, pois por meio da pregação da palavra de Deus, é que muitos conhecerão o Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, que veio a este mundo libertar o homem da escravidão do pecado, através da sua morte na cruz. Você abandonará as Sagradas Escrituras, que é viva e eficaz, cuja meditação, a reflexão madura, lapidará o seu coração pela ação do Espírito Santo, provocando uma transformação profunda da sua alma e um quebrantamento do coração que lhe trará prosperidade e sucesso, lhe afastando do pecado que tenazmente nos assedia. Como diz Dwight Moody, ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará desse livro. Você abandonará as Sagradas Escrituras, que é a palavra de Deus e não de homens, inspirado pelo próprio Deus, que ensina, repreende, corrige, educa na justiça, liberta, imerge no poder de Deus, sem a qual nós não podemos vivenciar a prática de um cristianismo autêntico que nos leve ao sucesso e à prosperidade. Leia a Bíblia, proclame-a sem cessar. Medite mergulhando nas profundezas das riquezas dos preceitos divinos e pratique o que lê para o seu sucesso e prosperidade. Ninguém pode ser poderoso na vida cristã, a não ser que, com o mais profundo de sua alma, ame as Sagradas Escrituras como seu alimento diário. E que Deus te abençoe. Amém.